E aí, pessoal, tudo bem? Olha só, quem está na jornada para o concurso de escrevente do TJ São Paulo sabe muito bem, tem um assunto que é simplesmente obrigatório dominar, as normas da corregedoria. Hoje, a gente vai dissecar as regras que organizam o maior tribunal do mundo para ninguém mais ter dúvida na hora da prova. Vamos nessa? Para começar, vamos pensar nesse número, 40 milhões. É, isso mesmo. É mais ou menos o número de atos judiciais, sentenças, despachos, decisões que as varas de primeiro grau do TJSP produzem todo santo ano. É o volume de trabalho, assim, absurdo, uma verdadeira avalanche de documentos. E aí vem a grande pergunta, né? Como é que se organiza um volume gigantesco desses sem deixar a máquina da justiça parar? A resposta está justamente no nosso tema, as normas da corregedoria. Pensem nelas como o grande manual de instruções do Judiciário de São Paulo. É o que padroniza tudo para a coisa não virar um caos. Ok, vamos começar pelo coração de tudo, os ofícios de justiça. Entender como eles funcionam e quais são as suas regras é o primeiro passo e um passo fundamental para garantir aqueles pontos preciosos na prova. Mas afinal, o que é um ofício de justiça? Sendo bem direto, é o cartório. É aquela unidade que faz todo o serviço de bastidor, sabe? É o verdadeiro motor que move os processos, que dá todo o suporte administrativo para que os juízes possam fazer o trabalho deles, que é julgar. Sem o ofício, nada anda. E se a gente olhar para as atribuições, a lógica da organização fica ainda mais clara. Cada ofício de justiça, de acordo com os artigos 28 e 29, trabalha dentro da sua área. Uma vara de família não vai cuidar de um processo criminal, por exemplo. Simples assim. E claro, eles seguem as ordens do juiz corregedor e, para não ter bagunça, cada um tem seu RG, um número e um nome, como primeira vara civil. Organização é a palavra-chave aqui. Agora, atenção total aqui, porque isso é uma das pegadinhas mais clássicas que existem em prova. As bancas adoram confundir atendimento prioritário com tramitação prioritária. Vamos deixar isso bem claro. Atendimento é sobre a fila, no balcão, para idosos, gestantes e por aí vai. Já a tramitação é sobre a velocidade do processo. Um caso com réu preso, por exemplo, tem que andar mais rápido. Uma coisa é a fila de pessoas, outra coisa é a fila de processos. São coisas completamente diferentes, combinado? E quem é que distribui os processos novos que chegam? Bom, a regra do artigo 29 é bem simples e direta. Se a comarca só tem uma vara, o próprio cartório faz esse trabalho. Agora, se tiver mais de uma vara, aí a história muda. Precisa existir um setor específico, a seção de distribuição, para garantir que tudo seja dividido de um jeito justo e aleatório entre as varas. Mas claro, toda essa organização não ia funcionar hoje em dia sem uma tecnologia forte por trás. E aqui que entra o cérebro digital do TJSP, o Sistema Informatizado Oficial, o famoso SJA/PG. Ele é basicamente a regra absoluta para registrar tudo o que acontece nos processos. Sobre o SJPG, existem 3 regras de ouro que são importantíssimas. Primeira, o uso dele é obrigatório e exclusivo. Não pode usar planilha, programinha paralelo, nada disso. Segunda, a finalidade dele é dupla. Ele serve tanto para preservar a memória de tudo o que acontece, quanto para controlar o andamento dos processos. E por último, um detalhe que as provas amam. Cada processo tem 2 números, o oficial, do protocolo, e um de controle interno, para a organização da vara. Os 2 existem juntos. Um dos pontos mais críticos de segurança do sistema está bem aqui, nessa citação. A palavra que a gente tem que grifar é vedado. Quando a norma fala isso, significa que é proibido e ponto final. A senha de acesso é pessoal, intransferível. Passar a senha para um colega, mesmo que seja para ajudar rapidinho, é falta grave. É o tipo de regra que a prova cobra exatamente como está escrita. Agora anotem e memorizem essa palavra. Semanal. O artigo 51 diz que os escrivães precisam fazer uma auditoria no sistema toda semana para checar se está tudo em ordem. É batata que a prova vai tentar trocar semanal por mensal ou diária para te confundir. É um detalhe pequeno, mas que vale um ponto. E um ponto faz toda a diferença. Ok? Já vimos as regras de acesso, agora vamos falar sobre como alimentar o sistema. O cadastro dos dados não é só um trabalho burocrático de digitar coisas. É uma questão de segurança jurídica e de preservar a história de cada processo. O princípio básico do cadastro de dados, lá no artigo 53, é esse aqui. O registro digital tem que ser um espelho perfeito do processo físico. A ideia é que o sistema crie uma memória permanente, guardando absolutamente todas as informações. Tem que ser completo e abrangente. Nada pode ficar de fora. Certo? Vamos para uma situação prática que é a cara de uma questão de prova. Imagina só, uma testemunha num processo criminal está sofrendo ameaças.
É possível simplesmente não colocar os dados dela no sistema para protegê-la? A regra geral diz que não. Mas, como quase tudo no direito, existe uma exceção muito importante. E a exceção está toda detalhada aqui no artigo 55. E veja bem, não é algo automático. Primeiro, tem que existir uma coação ou uma grave ameaça real. Segundo, a vítima ou testemunha precisa pedir essa omissão de dados. E terceiro, o ponto mais importante, o juiz precisa autorizar, precisa deferir o pedido. Só depois desses 3 passos é que os dados pessoais e o endereço podem ficar de fora do sistema. É uma pegadinha clássica, porque a proteção não é um direito absoluto, ela depende desses requisitos. Outro ponto que exige muita atenção na prova é o cadastro das cartas precatórias. O artigo 58 exige informações bem específicas. O erro mais comum que as pessoas cometem é achar que basta colocar a comarca de onde veio a carta. Errado. A norma exige a indicação completa do juízo. Por exemplo, segunda Vara Cível da Comarca de Campinas. O detalhe faz toda a diferença aqui. Muito bem, pessoal, agora é aquela hora de juntar tudo e consolidar o conhecimento. Vamos fazer um checklist final com os pontos mais importantes, aqueles que não dá para ir para a prova sem saber. Revisando os ofícios de justiça, são 3 pontos que têm que ficar na cabeça. Primeiro, ofício de justiça é o suporte administrativo da vara. Segundo, o setor de distribuição só existe em comarcas com mais de uma vara. E o mais importante de tudo, não confundir. Prioridade de atendimento no balcão é uma coisa, prioridade de tramitação do processo é outra. Agora, sobre o sistema informatizado, o resumo é bem direto. O uso do SAGE/PG é sempre exclusivo e obrigatório. A senha de acesso é pessoal e intransferível, ou seja, é vedado o compartilhamento. E aquela auditoria do escrivão? Acontece semanalmente. Gravou? Semanalmente. E para fechar sobre o cadastro, lembrem-se, o registro tem que ser sempre completo. No sistema, uma parte nunca é excluída. A gente usa o termo técnico baixa. E aquela proteção especial para testemunhas não é automática, hein? Exige a combinação de 2 fatores, a ameaça grave e a autorização expressa do juiz. Para finalizar, fica aqui uma reflexão. A aprovação não é um evento isolado, um golpe de sorte. Ela é construída no dia a dia com esforço contínuo. Estudar constantemente e resolver muitas questões. Esse é o caminho. É preciso manter a consistência e a disciplina. Afinal, entender essas normas não é só para passar no concurso, é entender como a maior máquina judiciária do mundo realmente funciona. Mantenham o foco e bons estudos.